Oi, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar, na verdade, sobre metas literárias, desafios literários e como ler mais. Quando a gente pensa em metas literárias, a gente pensa numa lista que eu vou fazer e aí eu vou ler determinados livros dentro daquele ano, daquele mês, a partir daquela lista. Só que eu percebo que para a maioria das pessoas essa lista ela não funciona por vários motivos assim. Eu vejo que tu lançar um desafio literário, principalmente para ti mesmo, ele te abre portas para te desafiar a ler coisas que tu nunca leu. Só que, por exemplo, para uma pessoa que já lê há muitos anos e que já tem as suas manias dentro da literatura, de tipo, ah, eu gosto de ler determinado gênero. Eu gosto de ler determinado tipo de livro. Eu gosto mais de ler em e-book do que livro físico. Eu gosto mais do físico do que o e-book. Eu prefiro livros na versão pocket porque são mais fáceis de carregar. Esses desafios eles acabam sendo maçantes com o passar do tempo. E você meio que se sente obrigado a, toda vez que for lançado esse desafio, a cumprir ele de uma forma bem estruturada, bem formada, bem relacionada. E isso nem sempre vai ser viável, porque se tu parar pra pensar um desafio, além de tudo, ele vai te apresentar autores que tu nunca leu na tua vida. Ele vai te apresentar títulos e talvez gêneros que tu nunca leu na tua vida. Então, para mim, como leitor e leitora há muito mais tempo, os desafios eles mais que te funcionam como para ti como uma oportunidade de tu conhecer novos títulos, novos autores, mas eles também não devem ser uma obrigação. Porque no momento que tu transforma a tua leitura prazerosa numa obrigação, tu acaba perdendo o prazer de ler aquele livro. E isso que a maior parte das leituras obrigatórias acabam sendo. Dando um exemplo mais concreto disso, tu tem as leituras de clássicos na tua época de ensino médio, ensino fundamental. Às vezes tu te defronta com algum clássico durante esse período e tu acaba não gostando daquele autor ou daquela determinada história, principalmente porque te foi imposto a leitura daquele título. Eu sempre me surpreendo muito que quando eu comecei a ler clássicos, eu já lia muitos livros. Então, para mim não foi uma imposição, foi mais uma descoberta e uma redescoberta. Eu me lembro até hoje de uma professora estagiária que a gente teve no primeiro ano, que ela pediu pra gente ler o Juliano Ramos. O... Gente, fugiu o nome. Vida Seca? Não, não é Vida Seca. É a história da fazenda. É a fazenda que era um lixão, aí ele reergue a fazenda e acaba se casando e dali dá um elemento X e tu tem toda a história embasada a partir daquilo ali. Mas eu não me lembro o título. Uh, e eu me lembro que foi bem na época que saiu o primeiro volume de Harry Potter. E eu li os 3 primeiros capítulos de Harry Potter e eu não gostei, porque eu achei infantil demais. Mas também eu já era uma pessoa que já tinha contato com os clássicos. E eu já tinha lido grande parte do que tinha na biblioteca da Agatha Christie. Da Agatha Christie, do Sir Arthur e do uh, Simon, George Simon com o Magritte. Então aquilo ali me pareceu muito sem graça, muito fantasioso e eu sempre gostei mais de histórias pé no chão, eu não gosto muito da fantasia. E eu queria mais trazer essa discussão porque eu acho que a partir dos desafios literários tu pode desenvolver técnicas para te ler mais. Se tu é um leitor iniciante ou se tu é um leitor intermediário que queira dar um plus. Eu fiz durante a faculdade de História, né? E na faculdade de História a tua carga de leitura é muito grande.
é cerca de 600 a 700 páginas por semana, se tu for ler os textos obrigatórios e as leituras complementares, o que tu acaba normalmente não lendo todas, mas grande parte delas tu acaba lendo, porque tu não entende os textos obrigatórios. E uma técnica que um professor meu me ensinou de arqueologia é a seguinte, assim, falando bem resumidamente. Tu lê 10 páginas durante uma semana todos os dias. Aí na semana seguinte tu dobra, tu lê 20 páginas todos os dias por uma semana. Aí na semana seguinte tu dobra mais uma vez. Aí tu lê 40 páginas por dia durante uma semana. Nesse tipo de desafio, até tu chegar ao teu número, que seria o ideal de leitura para te manter o ritmo da graduação que tu faz, ou para te manter o teu ritmo que tu queira, sei lá, aumentar, estudar para um concurso, talvez até mesmo estudar para entrar numa universidade, ou até mesmo melhorar o teu vocabulário para escrever melhor. Porque assim, a gente entra para a universidade achando que a gente não precisa escrever, dependendo do curso que tu faz. E todos os cursos eles vão te exigir um vocabulário bastante rico, um vocabulário acadêmico. E não é uma coisa que tu vai construir ela em 10 minutos, sabe? Tu vai construir ela ao longo da tua vida de leitor. Esse desafio ele tem um contra, que é o tempo, né? Mas ele tem um a favor, que tu vai tirar um dia na tua semana para te ficar de plus, que tu não precisa cumprir a meta de páginas. Continuando falando sobre meta de leitura, eu acho que uma meta de página, uma meta de quantidade de livros é melhor do que uma meta de títulos ou de gêneros. Por quê? Porque se tu é um tipo de leitor que a tua vontade de ler flutua muito, tipo, hoje eu quero ler um policial, amanhã eu quero ler um clássico, amanhã eu quero ler um de fantasia. Tu não colocando títulos na tua meta, tu consegue cumprir ela ao longo daquele ano, daquele mês, daquele tempo. No caso de uma leitura obrigatória, se tu fizer um caderno com anotações daquilo que tu tá lendo, fichamentos, até mesmo contagem de páginas por dia, vai ser mais fácil de tu ter o controle do que tu tá lendo e até manter um backup, que se tu precisar realizar algum estudo, alguma prova a respeito daquilo ali. Eu marco os meus livros e eu escrevo a lápis os meus livros, principalmente porque eu acho que não só de citações a gente vive, mas de palavras que são novas no teu vocabulário, costumes do lugar que tu tá lendo. Sei lá, tu pega um livro com uma temática inglesa, que lá, ou escocesa, que eles têm o costume de comer umas coisas mais pesadas no café da manhã, tipo feijão, coisa. Isso seria interessante de tu marcar. Até mesmo para te fazer uma pesquisa após isso, ou até para te tentar assim um dia experimentar como que seria fazer um tipo de refeição assim durante a manhã. E outra coisa que eu queria falar é sobre a frustração do leitor, assim, porque muito leitor entra naquela coisa de ressaca literária. Comigo a ressaca literária ela funciona de um jeito diferente. Não é que eu não queira ler, eu não quero mais ler aquele livro. E daí a gente se pega pensando se eu insisto naquela leitura e eu continuo me frustrando, continuo me sentindo triste ou com raiva, dependendo da leitura que tu não tá gostando, que tu não tá tendo um diálogo bom com a leitura. Ou se eu parto para outra leitura e passo a pensar assim, nossa, é realmente isso aqui que eu quero ler. Aí vem aquela pergunta que todo leitor se faz, né? Se é correto ou não correto abandonar livros. Eu abandonei poucos livros nessa minha vida de leitor. Eu acho que o exemplo que eu posso dar assim do livro que foi mais difícil de abandonar foi 50 Tons de Cinza, que eu li ele em inglês, porque a linguagem dele é extremamente fácil, assim.
Os diálogos são absurdos e foi o único livro até hoje que eu fechei ele em inglês. E nossa, é horrível aquele livro. Mas eu fico pensando assim, eu consegui treinar ao ponto de entender 70, 80% da história na época através de uma leitura em outra língua que eu estava estudando. Por esse lado foi muito bom, mas em termos de história, envolvimento, até mesmo o diálogo com a leitura, eu já não recomendaria. Aí eu te faço a seguinte questão: se tu tem uma vida agitada, se tu trabalha, se tu estuda, se tu tem compromissos ao longo do teu dia, se vale ou não vale a pena tu continuar insistindo numa leitura que não te dá dando prazer. E aí, hoje em dia, eu penso muito nisso e penso também que seria melhor tu abandonar a leitura. E sem aquele peso na consciência que tu tá levando uma coisa, porque às vezes um livro que não funciona para mim pode funcionar para ti de uma forma muito boa, assim. E eu queria mais que esse vídeo fosse um diálogo aberto. Aí, então, quem quiser conversar sobre esse tema, pode deixar aqui nos comentários. E acho que é isso. Qualquer dúvida, sugestão, fica em aberto. Um beijo e boa leitura.